É um privilégio para mim poder chegar até você nesta manhã preciosa de segunda-feira para falar de Cristo Jesus, sua palavra e ministrar as bênçãos dele na vida de todos vocês que nos dão o privilégio da sintonia. Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus, viver mais perto dele e desfrutar das bênçãos prometidas por ele na sua palavra. Durante meia hora, eu quero orar com você, eu quero ministrar a palavra de Deus. E hoje, segunda-feira, eu anuncio o salmo de campanha da semana. Já são 1061 semanas propondo aqui as campanhas dos salmos. Tenho para você o Salmo 99, salmo que eu gostaria que você lesse uma vez por dia durante 7 dias. Faça esta campanha para você ou para alguma outra pessoa e veja o agir de Deus poderosamente no viver de cada um. Deus tem sempre coisas grandes e preciosas para fazer nas nossas vidas. Quando lemos a Bíblia, quando meditamos na palavra de Deus, quando buscamos na palavra de Deus a inspiração para uma vida melhor, nós agradamos a Deus, porque alcançamos fé. E a Bíblia diz que sem a fé é impossível Deus ser agradado. Portanto, que cada um possa ler a palavra de Deus, mesmo que você não tenha nenhuma necessidade. Propõe no coração ler o Salmo 99 durante essa semana, de hoje até domingo, 7 dias, uma vez por dia, porque isso vai contribuir para o seu bem, contribuir para o seu crescimento, contribuir para que você seja forte e abençoado cada dia mais. Vivamos, portanto, as promessas divinas, sabendo que com Deus a vida torna-se melhor. Na graça dele somos felizes, na bênção dele somos vitoriosos e na presença dele somos fortalecidos. Que cada um possa viver estas bênçãos e desfrutar de tempos melhores e de grandes realizações e conquistas no dia a dia. Durante o programa eu faço 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Na segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus, no altar da intercessão, todos os nomes que chegarem para mim. E todos vocês terão a oportunidade de orar comigo, porque eu vou ungir a minha mão, estendê-la no vídeo e vou ministrar na vida de cada um aquela unção que cura, a unção que alegra, a unção que protege. Deus tem sempre coisas grandes e preciosas para nos proporcionar. Depende de nós buscar, depende de nós crer, depende de nós confiar, depende de nós esperar. Deus tem sempre algo grande e precioso preparado para cada um. E que neste programa de hoje, ao meditarmos juntos na palavra de Deus, porque é o dia que eu leio o Salmo de campanha, versículo por versículo, comento cada versículo e ministro na vida de todos vocês as bênçãos deste texto. Vivamos, portanto, estas bênçãos a cada dia e desfrutemos de um tempo novo de refrigério, de alegria e de grandes realizações. Quero convidar você para nesta quarta estar conosco aqui na Betel. Toda quarta-feira nós temos um encontro especial onde Deus manifesta da glória dele, da graça dele, do poder dele, das bênçãos dele na vida de todos nós. E você não pode ficar fora. Vem estar conosco. O horário é 7h30. Será um prazer te receber para vivermos estas bênçãos preciosas e gloriosas. Lembrando que aos domingos nós temos 2 cultos. O primeiro às 10 da manhã e o segundo às 7 da noite. Escolha um destes horários, vem estar conosco e deixa Deus fazer uma grande, poderosa obra na tua vida e no teu coração. Deus sempre tem algo preparado para nos dar e quer nos proporcionar o melhor desta vida. Às vezes, você pensa que o melhor da vida é ter muito dinheiro, mas o dinheiro, você sabe, ele corrompe. Ele, muitas vezes, prejudica até o nosso relacionamento com pessoas e assim por diante. Então tenhamos o suficiente e busquemos a Deus de coração, porque as coisas materiais, elas nos acompanham enquanto estamos neste corpo, mas as espirituais nos levarão para a eternidade com Deus e estaremos sempre desfrutando de coisas novas e preciosas a cada dia. Portanto, que cada um de nós possamos entender que precisamos de trabalhar, sim, precisamos de realizar sonhos, sim,
Precisamos de buscar conquistas nesta vida, sim, mas precisamos, acima de tudo, entender que a vida com Deus significa eternidade com Deus, significa paz perene com Deus, significa bênçãos gloriosas e poderosas com Deus. E isso tem e faz toda a diferença. Vivemos num mundo conturbado, vivemos num mundo em que a estratégia do inimigo hoje é abafar na vida das pessoas a fé delas em Deus, fazendo-as ver todas as coisas como se fossem comuns. Houve tempo em que o comportamento dos inimigos do povo de Deus era para destruí-los. E aí aconteceram as maiores barbaridades que podemos imaginar. Crentes morrendo nas fogueiras, crentes sendo decapitados, crentes sendo arrastados pelas estradas, crentes sendo jogados nas arenas de leões, crentes sendo destruídos. Mas cada gota de sangue derramada por um cristão tornava-se numa semente importante que brotava e dava muitos frutos. Então, toda a perseguição feita anteriormente ou na antiguidade contra os cristãos para tentar abafar o crescimento da igreja foram em vão, foram debaldes. E então eles deixaram as coisas acontecer e a igreja continuou prosperando. O cristianismo é o maior movimento existente na face da terra. Não há nada comparado. Todos os movimentos que surgem, eles podem até começar a crescer, mas entram em declínio. Mas o cristianismo, ele está sempre ascendente, ou sempre crescente, sempre aumentando o número de adeptos, e desta forma nós estamos vivendo este tão grande privilégio de ser um cristão. E ser cristão, você sabe, é parecer-se com Cristo. Ser cristão é procurar assimilar os valores, princípios e conceitos do cristianismo, é procurar praticar esses princípios no dia a dia, na vida familiar, na vida profissional, na vida espiritual, na vida cultural, em todas as áreas. E quem consegue contabilizar e compatibilizar isto, vive uma vida muito melhor e é muito mais feliz. Já está provado que ser crente significa ter Jesus no coração. E ter Jesus no coração significa viver uma vida forte, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. Não adianta. Agora, nos dias atuais, eles estão adotando outras estratégias. Eles estão procurando banalizar aquilo que é sagrado. Eles estão querendo destruir os valores que são muito importantes para todos nós cristãos. Então, eles fazem paródia, eles achincalham, eles zombam, eles blasfemam, eles fazem coisas as mais horripilantes possíveis. Todos viram, não faz muito tempo, que eles encenaram algumas peças teatrais em festas, como no Carnaval e outras, onde mostrava o Satanás arrastando o personagem de Cristo pelas ruas e com chicote batendo nele. Satanás sendo representado por alguém. E isso aí é para achincalhar os valores cristãos. Recentemente, nas Olimpíadas, eles fizeram coisas piores. Entrou um cavaleiro montado num cavalo branco e outras cenas e outras coisas, até que eles fizeram aquela paródia sobre a Santa Ceia, usando aquele quadro de Leonardo da Vinci, e puseram lá Dionísio, o rei Baco, como o personagem central, que significa orgia, que significa bebedice, que significa uma vida fora dos propósitos divinos. E é tudo aquilo fazendo com que as pessoas pudessem ver engraçado, ver e vibrar com aquilo, coisas assim. Isso não agrada a Deus, porque de Deus não se zomba. Ainda bem que nas Olimpíadas alguns cristãos têm demonstrado ali a sua fé, mesmo contra os regulamentos, que é proibido falar de Jesus, é proibido falar de religião, é proibido falar de fé. Mas falar contra, ou destruir, ou desmoralizar, isso não é proibido. Então esses estão, a Raíssa foi um exemplo típico na linguagem de Libras, ela falou de Jesus Cristo, o caminho, a verdade e vida. Outros têm falado em dar glórias a Deus. Uma nação tem um hino da harpa cristã, que é o seu hino nacional, tocou este hino, falando dos guerreiros se preparam para a grande luta, e assim por diante.
Então, olha, de Deus não se zomba. E os cristãos têm que levantar esta bandeira de honra e glória ao nome do Senhor e viver a vida cristã na sua intensidade, porque isso agrada a Deus, isso faz bem para todos nós, isso nos eleva diante do Criador. E Deus há de nos honrar por tudo isso. Que possamos entender que viver uma vida cristã é romper com os conceitos que o mundo quer impor e adotar os valores e princípios que extraímos da Bíblia para vivermos uma vida sempre melhor e mais abençoada. Então hoje é segunda-feira e eu quero ler com você o Salmo de campanha da semana. Já são 1061 semanas propondo aqui as campanhas dos Salmos. E eu tenho para você, nesta semana, o Salmo de número 99. Então leiamos o Salmo 99, que é o Salmo de campanha desta semana. Começa no primeiro versículo dizendo assim: o Senhor reina, tremam os povos, ele está entronizado sobre os querubins, estremeça a terra. Quando o texto bíblico começa este salmo dizendo que o Senhor reina, nós precisamos de entender o valor de alguém que reina. Alguém que reina é alguém que deve ser respeitado. Alguém que reina é alguém que deve ser honrado. Alguém que reina é alguém que deve ser admirado. Mas cada um que reina precisa agir de tal forma a dar vazão a este sentimento que precisa estar presente na vida de todos os que querem viver debaixo do reinado deste rei. Nós, infelizmente, temos aí muitos que se arvoraram como reis, mas mandavam destruir, mandavam matar, mandavam fazer coisas e atrocidades as mais diversas, se comportando como carrasco, se comportando como destruidor, se comportando como desrespeitador dos valores, dos princípios, da importância, seja da família, seja da fé, seja de Deus, seja de coisas eternas. Então eles se embaraçam em seus próprios conceitos, nas suas próprias falácias, nas suas próprias línguas, nos seus próprios comportamentos. Nós precisamos de entender que rei, para ser honrado, precisa demonstrar que tem valor, que tem princípio, que tem propósito e que quer o bem das pessoas. Infelizmente, muitos assumem posições de reinado, governantes nas mais diversas áreas, porque os regimes mudam. Tem o regime monárquico, tem o regime dito ditatorial, tem o regime dito democrático, e cada um que assume, infelizmente, a maioria deles, toda regra tem exceção, a maioria deles comportam como se fossem donos do poder, como se fossem senhores absolutos de tudo, como se fossem aqueles que eles consideram súditos obrigados a se curvar diante deles. Mas não é assim. Respeito não se impõe, respeito adquire. Honra não se impõe, honra se adquire. Então, o único que se enquadra nesse conceito de rei, de reinado, de governante, de criador, de senhor, é o próprio Deus. Porque Deus criou o ser humano, dá a ele a liberdade para ele fazer o que quiser, mas honra aqueles que diante dele se curvam para reconhecer o seu senhorio, o seu domínio, o seu controle, a sua a obra, a sua ação. Então nós precisamos de entender que Deus reina e ele merece honra. Deus reina e ele merece ser honrado. Deus reina e ele merece ser adorado. É o único ser que está qualificado para receber honra, glória e louvor por todas as pessoas que reconhecerem o seu reinado, porque ele é Senhor absoluto de tudo e nele não há sombra de variação nem de dúvida. Ele é o Senhor que reina sobre cada coisa. No versículo de número 2 vai dizer assim: o Senhor é grande em Sião e exaltado acima de todos os povos. Veja, esse é o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que para criar se manifestou como o Criador. É o Deus que para salvar se manifestou como Salvador. É o Deus que para consolar se manifestou como Consolador. Sendo aí o Deus Criador, Jesus o Salvador, o Espírito Santo o Consolador. Quando nós reconhecemos que Ele é o Deus que cria, mas é o Deus que liberta e é o Deus que ajuda, protege, salva,
aí nós reconhecemos a manifestação triúnica deste Deus. Ele é Deus único, mas manifesta. Na criação, manifestou como Pai. Na salvação, manifestou como Filho. E na consolação, manifestou como Espírito. E assim, completa essa tríade de manifestação para que nós possamos reconhecer que é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de bênçãos eternas e também preciosas. Vamos para o versículo de número 3, que vai dizer assim: louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. O salmista aqui entra num ponto importantíssimo, falando comigo, falando com você. Nós devemos louvar ao Senhor, porque Ele é grande. O seu nome é grande. O seu nome é poderoso. O seu nome é eterno. Ele é Senhor de todas as coisas. Só um ser assim merece ser louvado, merece ser honrado, merece ser glorificado, merece ser exaltado em todo o tempo. Não só por um período de anos, ou um período de dias, ou um período de meses, como acontecem com personagens que se sobressaem diante dos seres humanos, seja na área do esporte, seja na área artística, seja na área política, seja na área que for, surgem de tempo em tempo pessoas que são aplaudidas, pessoas que são seguidas, pessoas que exercem papel de influência. Mas todos eles são pecadores e falhos, porque só Deus é santo e só Deus nunca pode falhar. E se estes reconhecerem o senhorio de Deus em suas vidas, eles até que vencem mais tempo exercendo papéis importantes diante dos povos, mas nunca para serem louvados, nunca para serem reconhecidos ou declarados como Deus ou como Senhor absoluto de todas as coisas, porque todos são humanos e nesse sentido de humanidade, todos são falhos, porque o ser humano é falho por natureza, mas o nosso Deus é santo por natureza, diverge bem um do outro, mas ainda bem que esse Deus nos ama para nos dar o melhor a cada dia para viver. Diz ainda, ele é santo, santo, eternamente santo. Isaías teve uma visão dos céus pelo lado de dentro e ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, rodeados de todos os seres celestiais, e estes seres cantavam e glorificavam a este Deus, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E este deve ser o nosso papel, reconhecer o senhorio deste Deus sobre nós e sobre todas as coisas e respeitá-lo como tal, para que possamos viver uma vida melhor. Quando leio o versículo 4, eu leio assim: és rei poderoso que amas a justiça, estabeleces a equidade e executas juízo e justiça em Jacó. Deus ama a justiça, Deus ama a equidade. A equidade é a prática mais soberana da justiça, é a prática mais completa da justiça, porque infelizmente, muitas vezes, alguns que têm o poder de operar a justiça a favor de alguém, nem sempre é dentro do princípio da equidade. Às vezes praticam porque é função de ofício, é função de agir naquela hora e age segundo o seu convencimento. Mas o seu convencimento é humano e, por ser humano, está sujeito a falhas. Mas quando nós falamos em equidade, aí é o termo mais amplo e mais completo da plena justiça. Aí não tem erro, não tem sombra de variação, não tem dúvida, e aquilo é perfeito e atende perfeitamente aqueles que têm sede de justiça. E assim é o nosso Deus. Ele ama a justiça e pratica a justiça dentro do princípio mais poderoso da equidade, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Vamos para o versículo de número 5, que está escrito assim: exaltai o Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. De Deus não se zomba, de Deus não se escarnece, de Deus não se achincalha, de Deus não blasfema. Por isso é importante, se você for participar de uma roda e houver piada sobre Deus, cai fora. Deixa a piada com quem quer se envolver
e se enrolar nesse tipo de coisas que não agradam a Deus. Se você está ligado na televisão e mostra uma cena que procura denigrir a imagem de Deus, desliga o canal, muda de canal, porque isso não agrada a Deus e você não vai trazer isso para dentro da sua vida, nem para dentro da sua casa. Vamos estar atentos para não ficar naquela teoria do nada a ver. Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem sim. Nós precisamos entender que Deus deve ser honrado, que Deus deve ser respeitado, que Deus deve ser glorificado e sempre agir nesta linha para que as coisas possam nos ir bem. Veja os princípios de Deus como são. Na Bíblia está escrito: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados na terra e tudo te vá bem. Isso aí é uma recomendação bíblica para filhos de pais terrenos. Agora, se você recebe de Deus uma orientação para honrar pai e mãe, que são terrenos, imagina honrar o Pai celestial, que é Deus, o Criador de todas as coisas, porque os nossos pais às vezes falharam, ou às vezes falham, mas o Deus nunca falha. Os nossos pais às vezes pecaram, ou às vezes pecam, mas o nosso Deus nunca peca. Então, nosso Deus é perfeito. Os nossos pais podem ter sido imperfeitos, ou podem ser imperfeitos, mas o Deus eterno é perfeito, eternamente perfeito. Quando eu vou para o versículo de número 6, eu vou encontrar a seguinte leitura: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocaram o seu nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Aqui nós vamos observar que Moisés e Arão viveram o tempo do sacerdócio. Samuel viveu o tempo dos juízes e profetas. E nós vivemos o tempo do cristianismo, onde Jesus é Senhor, onde o seu ensino é a nossa bússola, a nossa bandeira e o nosso propósito. E precisamos, assim como aqueles que honraram a Moisés e Arão, e aqueles que honraram o tempo dos profetas como Samuel, devem ser, nos dias de hoje, honrar a Cristo e honrar a sua palavra, honrar a sua igreja, porque igreja foi fundada por Cristo. O próprio Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Às vezes você pensa que igreja é só abrir uma porta e dizer: aqui está uma igreja. É só fundar um ministério e dizer: eu já tenho um CNPJ. É só se declarar pastor, apóstolo, coisa parecida, porque eu tenho autoridade para isso. Não é bem assim. As coisas precisam ter um processo. As coisas precisam passar por procedimentos. As coisas precisam passar por uma linha de ordem. Não é coisa feita de qualquer maneira. Tem que ter organização, tem que ter estrutura, tem que ter respaldo, tem que ter hierarquia, tem que ter essas coisas. Se você, às vezes, procura uma igreja, observe bem como que está a organização daquilo lá. Será que não é algum aventureiro que simplesmente, pensando em fazer um nome, ou ganhar fama, ou ganhar dinheiro, ou coisa parecida, está estabelecendo um trabalho? Ou esta igreja está baseada nos princípios importantes daquele que fundou a igreja, que é Jesus Cristo? Vamos para o versículo de número 7. Na coluna de nuvem lhes falava. Eles guardavam seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Veja, no tempo em que Deus falava cara a cara com Moisés, no tempo em que Deus manifestava a sua glória abrindo o mar, mandando alimento para o povo no deserto, houve desobediência? Mais do que isso hoje acontece. Quando as pessoas pensam que Deus, por já não manifestar daquela forma como manifestava, esse Deus, para alguns está morto, para alguns não existe, para alguns é uma anedota, uma criação da mente fértil dos homens. Não, Deus é maior do que todas estas coisas. É bem verdade que Deus estabelece um plano, e Deus é rigoroso no cumprimento deste plano. No plano da graça, nós temos a oportunidade de crer em Cristo, recebê-lo como Salvador, nos tornarmos filhos de Deus e desfrutarmos da esperança da vida eterna. Isso aí está estabelecido, mas ninguém é obrigado a querer morar no céu. Ninguém é obrigado a desfrutar da eternidade com Deus.
Então, cada um toma o seu caminho. Agora, quer ir para o céu, quer viver a eternidade com Deus? Só há um caminho. Para os outros lugares, só existem vários caminhos. Alguns dizem, não, eu quero o caminho largo, eu quero o caminho onde eu possa exercer o meu achismo, a minha própria vontade. Então, o caminho está aberto, só que a eternidade será de sofrimento e grande dor. Vamos para o versículo de número 8, que vai dizer assim: Tu os ouviste, Senhor, nosso Deus. Tu foste para eles um Deus perdoador, embora vingador dos seus atos. Veja, nós temos um Deus que ama, nós temos um Deus que perdoa, nós temos um Deus que ajuda. Agora, precisamos abrir o coração para este Deus. Às vezes alguém, depois que eu morrer, alguém faz alguma coisa por mim. Não, é enquanto você está neste corpo e na sua capacidade de raciocínio, é que você tem que tomar a decisão se você fica com Deus para viver eternamente com Ele, ou se você vive sem Deus para sofrer o sofrimento eterno no inferno. Aí a decisão é de cada um. O último versículo de número 9 do Salmo 99, Salmo de campanha desta semana, vai dizer assim: Exaltai o Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Veja, o Salmo começa exaltando a santidade, o poder e o senhorio de Deus, e encerra incentivando a honrar, louvar, glorificar e reconhecer a santidade deste Deus. Faça a campanha deste Salmo para você ou para alguém que você ama e deixa Deus fazer uma grande obra na tua vida. Vamos então agora ao altar da intercessão. Vamos orar a Deus clamando por bênçãos e milagres dele em nossas vidas. Já com a minha mão ungida e devidamente estendida no vídeo, eu ministro sobre todos vocês. Deus eterno, santo e glorioso, diante de ti neste altar, eu apresento todos os nomes que chegaram para mim. Apresento todas as pessoas que oram comigo. Apresento, Senhor, todas as necessidades de cada uma delas. E que a tua mão poderosa esteja agora alcançando cada pessoa onde está, manifestando na vida delas o teu poder, a tua graça, a tua virtude e operando bênçãos as mais diferentes. Tu és um Deus de milagres, tu és um Deus de maravilhas, tu és um Deus de amor, tu és um Deus de bondade, mas tu és também um Deus de misericórdia. Tenha, Senhor, misericórdia com cada pessoa que sofre algum tipo de revés e sofrimento desta vida e libera sobre todos a tua unção, a tua bênção, a tua virtude e a tua proteção. No nome de Jesus eu oro. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Encerrando, diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.